Voltamos. Tem uma pergunta aqui, ó. Aliás, Passa. tem duas ou três perguntas que tem aquele significado do Zen, que a gente tem aquela ideia, né? Então, uma pergunta foi assim: vou ler as duas perguntas, aí o senhor responde. Uma pergunta foi assim: é possível ser Zen quando, mesmo sendo irrequieto e não praticando meditação? E a outra pergunta foi assim: ser zen é ser passivo com tudo na vida? Aonde podemos utilizar a nossa indignação ou desconforto com situações pessoais ou sociais para a nossa transformação? A primeira qual é mesmo? A, Eu já esqueci. a primeira é se é possível ser zen sem meditar, quando a gente tem a mente irrequieta. É Não, aquela noção do zen, é aquela na noção. nossa ordem, não. Sim. Porque se você não medita, se você não se autoconhece, se você não se percebe, você não compreende para onde viaja a sua mente, se você não corta essas amarras que te prende a este absurdo mundo sensorial, você não vai conseguir ser zen. Você não vai conseguir ser zen, quer dizer, o cara ser calmo, tranquilo, percebendo as coisas que estão acontecendo e se adaptando a elas. Para você fazer isso, você só pode fazer mergulhando dentro da sua própria mente, percebendo para onde a sua mente tem a tendência. Tem muita gente que não gosta quando mergulha dentro da sua própria mente e percebe e vê quem realmente é. E ele percebe que ele é arrogante, é prepotente, é vaidoso, é mentiroso, é corrupto, e ele não aguenta. Mas o primeiro passo para a melhora é saber quem é. Eu agora sei que eu falo muita mentira, então eu não vou mentir mais. Eu sei que eu sou vaidoso demais, então vou começar a acabar com a minha vaidade. É por isso que os monges raspam a cabeça. Porque é a moldura da vaidade. Né? Você vê, por exemplo, quando você acorda de manhã, que você vai no banheiro, escovar o dente, a primeira coisa que você faz é olhar como é que está o cabelo. Se você não tem cabelo, você tem uma coisa a menos para olhar. É uma Lógico, preocupação a menos. lógico que pessoas como eu, que homens, é muito mais fácil, que agora está até na moda ficar careca, mas mulher é mais complicado, né? Sim. A minha mulher, antes dela ser ordenada monja, ela tinha um cabelo que vinha até aqui na cintura. E ela, quando começou a praticar, ela foi encurtando, foi encurtando, foi encurtando, foi Aí, encurtando, aos foi encurtando, poucos. para poder. Ela diz que é para ir. Ela falou não era nem uma questão pessoal minha, entendeu? Porque ela percebeu que ela tinha que raspar a cabeça uma vez que ela sentou em meditação e a sombra da luz bateu e refletiu ela com o cabelo. Ela falou: não, não sou eu não tenho esse cabelo. Eu não quero mais esse cabelo. Eu não quero mais a minha sombra refletida vaidosamente de eu olhar para ver se meu cabelo tá bom ou tá não. Entendeu? Aí ela cortou os cabelos todos e agora ela anda igual a mim. Entendi. Aí é fácil. Bom, Qual é a outra mesmo? então assim, para ter autoconhecimento, precisa ter essa introspecção que acontece com a meditação, né? Não tem. Dentro da nossa ordem é assim, da nossa Sim, tradição é. Existem algumas tradições que são tradições de você rezar e cantar. recitar, cantar e fazer catarses, etc. E tal. Eu não posso tecer comentários Sim, sobre essas porque não conheço. Só tá. posso falar da minha. Mas existem outros caminhos. E a outra pergunta era assim: se ser zen é ser passivo a tudo na vida. Não, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O Zen não é passividade, muito pelo contrário. O Zen é navegar junto com o fluxo da vida. Não é ficar sentado, deitado no chão e as pessoas passando por cima de você. Não. No cristianismo, se o cara dá um tapa no seu rosto, você dá o outro lado para ele bater. No Zen, não. Se você vê que o cara vai te bater, você tira o teu rosto da reta. Para não levar nem a primeira. Porque você tá consciente, você está percebendo, você percebe a modificação do não verbal, você percebe a alteração da respiração dele, você percebe que ele se modificou, entendeu? E que pode sair uma agressão. Então você já evita a agressão, evita que a coisa surja antes.
você está consciente. Então ele é muito forte. Essa coisa de sou zen, ficar assim, não, isso daí não é isso. Ah, Isso aí é o cara que é viciado em droga, que fica chapado, que não entende nada. Isso aí não é ser zen. Zen é estar percebendo, é vivo, é vivendo, aproveitando cada minuto. Quando o cara acorda, abre o olho e fala, eu sempre brinco e falo assim pra mulher, quando eu acordo ela, fala assim, mulher, acordei. Tem mais um dia. Vamos fazer exatamente igual o Pink e os cérebros. Vamos dominar o mundo. Vamos nos iluminar e é hoje. Não tem amanhã. A minha cabeça está pegando fogo. O negócio tem que resolver hoje. Eu tenho que resolver hoje. Eu tenho que despertar hoje. Não posso deixar para amanhã. Porque pode ser que amanhã eu não acorde. Tem mais de 140 mil pessoas morrem dormindo. Eu não sou mais menino. Então, já eu acordei, eu tenho que aproveitar esse dia. Eu tenho que ficar feliz, alegre, rir com meus filhos, rir com a mulher, rir da vida. É isso. eu Como sempre assim? lembro do senhor falando da cabeça pegando fogo, e esse é um estado de presença que fica quase impossível não estar presente, né? Porque se tua cabeça estiver pegando fogo, você não vai ficar filosofando sobre os princípios eleutérios da multiplicação de coelho em um ambiente restrito, das fontes magnéticas. Não, meu amigo, não tem. Você tem É, que apagar o fogo. E é. isto é o Zen. Você tem que fazer aquilo que tiver que ser feito naquele momento, naquela hora, sem preocupação, sem agonia, sem desespero, apenas fazer o que tem que ser feito, sem apego. A Mônica Canhão outro dia fez um exemplo que eu achei ótimo. Ela fala, para que eu possa falar para vocês, e ela fala sempre para muita gente, eu preciso de um microfone. Então eu seguro aquele microfone e aqui, mas me deram um microfone bonito, douradinho, bacaninha, e eu gostei desse microfone. Então o que eu faço? Eu pego ele com as duas mãos e não quero soltar. Eu fiquei apegado àquele microfone, não quero mais soltar aquele microfone. O problema é que enquanto eu estiver segurando esse microfone, eu não posso segurar mais nada. Todo mundo já foi em festinha de criança que tem aquelas escaladazinhas, né? Que o cara bota o pé aqui, bota a mão ali e vai subindo, né? Escaladas, né? Então a vida é mais ou menos isso. Você bota um pé aqui, outro pé aqui, a mão aqui, outra mão lá. Para você continuar, você tem que abrir a mão e pegar em cima. Abrir, porque não tem como você arrastar. Senão você fica parecendo aqueles mendigos que arrastam aquele carrinho de mão cheio de coisas inúteis, empurrando pela vida. Você tem que soltar. Tem uma parábola budista muito interessante que diz que nós vivemos de um lado, tem um rio, e tem um lado que é a margem do sofrimento. E o outro lado seria a margem da felicidade, da iluminação, do samadhi. Mas para você atravessar, você precisa de um barco, de uma balsa, porque tem vários demônios, mula sem cabeça, tem tudo ali, né? Tudo que você imagina, os monstros do Walking Dead, tem aquilo tudo ali. Tudo ali. E você tem que atravessar. Então você vai e faz uma balsa para você atravessar. Você faz uma balsazinha, consegue atravessar com muita dificuldade, através esse atravessar é a meditação. Quando você chega do outro lado, você não vai botar a balsa nas costas e seguir a vida carregando a balsa, porque ela já teve a sua finalidade, ela teve a sua importância e foi cumprida. Você deixa a balsa para lá e vai seguindo a vida. Não arrasta a corrente pela vida. Deixa, solta. O que passou, passou. O que ficou no passado, fica no passado. É igual Las Vegas. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Excelente, excelente. Tem mais Tem mais, pergunta? tem mais uma pergunta aqui, ó, do Klaus. Klaus, Se- grande Klaus. Doutor Sensei, Klaus. há um sofrimento inevitável porque a realidade é flutuante, mas há um sofrimento desnecessário que a gente aumenta, mas aumenta porque temos este superpoder de viver num futuro possível. Mais, ah, mais tempo do que no presente. Mas é porque a gente aumenta, porque a gente vive mais no futuro do que no presente, né? Se essa coisa é parte de nossa natureza, como desmontar tudo isso? Pois é, esse é o problema. A gente. O que é, na verdade, a depressão? É aquele estado mental do ser humano que vive no passado, remoendo as mágoas do passado, os sofrimentos do passado, as dificuldades do passado, as coisas que aconteceram. E o que é as crises de ansiedade? A ansiedade é justamente aquele cara que vive no futuro.
tempo todo preocupado com o que vai acontecer. O que vai acontecer? Meu Deus, tem pessoas que ligam para mim enlouquecidas. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa pandemia, vai morrer todo mundo. Eu não posso mais sair de casa. E o cara fala, não, amigo, as coisas são assim. Que tantas coisas já aconteceram e vão acontecer. É assim mesmo, assim a vida, o fluxo da vida é isso. É como a gente está numa roda gigante, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. Você tem que aguentar, você tem que ter resiliência para aguentar enquanto está submerso na parte de baixo, para poder chegar na parte de cima. E se você trata como dois impostores, tanto aquele que te adula, como aquele que te critica, você não tem como ser ofendido. Se eu passo pela rua, o cara grita, ô careca! Duas coisas. Eu sou careca, então não tem que me aborrecer. Porque eu sou. E se eu não for careca, eu não tenho que me aborrecer, porque eu também não sou. Então você vai se aborrecer por quê? Por quê? Porque você vai sair do seu equilíbrio, do seu status quo, para você responder. Se você passa pela rua, alguém xinga, por que você acha que é você que estão xingando? E por que estão te xingando? Você é aquilo, né, xingado da sua mãe? Não. Então por que você parou? Por que você vai voltar? Na verdade, essa violência está dentro de você. Essa coisa está dentro de você, está ali guardada, pronta para germinar. E você não pode permitir para germinar. Agora, a resiliência só funciona, que é, na verdade, a adaptação às intempéries, às mudanças do mundo e da vida, quando você é um homem de virtudes. Se você não for um homem de virtudes e valores, você não consegue suplantar. Você começa a conjuminar 1000 coisas na sua cabeça. E você fica o tempo todo pensando. Eu devia ter falado aquilo e não falei. Eu devia ter feito aquilo e não falei. Porque da próxima vez, e a vida está passando. A vida está passando. E você está o tempo todo, não, porque a próxima vez que eu for não sei aonde, porque amanhã, porque depois da manhã, e a vida está passando. Se a gente for calcular a quantidade de tempo real de vida, a partir do momento em que a gente começa a se entender como ser humano, aos 12, 13 anos, não sou um especialista nesse ponto, até você já velho, já meio senil, já não poder responder, o tempo que você demora para ter uma vida real, e você excluindo o tempo que você demora, que você está no banheiro, que você está almoçando, que você está jantando, que você está se vestindo, que está dirigindo para o trabalho, etc, dormindo e tal, o quanto tempo você realmente tem de vida, calcula-se entre 10, 12, 15 anos, então você só tem isso de vida real para viver. E estes 10, 12, 15 anos, ou mais ou menos, se você ficar pensando no futuro, nem isso você vai ter. Então, segundo os princípios budistas da cosmologia, e se você passou esta vida impunemente, não aproveitou e você não despertou, você vai ter que voltar. E você torce para retornar como ser humano. Porque se você tiver produzido péssimo karma, karmas ruins, tiver pouco mérito, você vai retornar numa outra condição inferior de vida. Muito bem. O Igor está perguntando assim, Taigen, qualquer um pode ser um monge zen? Pode e não pode. Porque como é que a coisa funciona? Se você chegar no monastério, num templo, começar a praticar, virar para um abade e falar, eu queria ser monge, você vai rir. Ele vai rir. Fala, não. Ainda vai falar assim, eu acho até que você não devia nem sair. A sua família é de qual religião? Ainda é cristã? Acho que você devia continuar lá. Para que vai largar a religião da sua família para vir uma religião que você não conhece, diferente? Fica lá. Não, mas eu queria... Tá igual o Bodhidharma, deixando o monge lá fora na neve, né? Fica lá, não vem não. Se transforme numa pessoa de bem. Você não é cristão, transforme-se em Cristo. Você não é espírita, transforme, não sei como é que é espírita, transforme naquela deidade que você tem que ser. Seja isso, seja essa pessoa do bem. Ah, mas eu queria praticar, então venha praticar aqui. O cara começa a praticar. Quando ele começa a praticar, ele começa a ficar subjúdice. O abade vai ficar olhando para ele. Vai ver como é que ele está se desenvolvendo mentalmente e emocionalmente. Para ver se está funcionando ou não. Para ver se aquilo, ele está... o cara fala assim, não, mas como é que você definiria o que o Zen é? Não, eu posso definir o que o Zen não é.
O que que ele não é? É fácil. Se o cara não está mais calmo, se ele não está mais tranquilo, se ele não está mais alegre, se ele não está mais feliz, se ele não está mais preso, se ele discute menos, ele está na prática correta. Se nada disso continua, se ele ainda fica se ofendendo, se irritando, batendo boca por política, por futebol. Outro dia chegou um amigo meu aqui e ele falou: não, estou muito feliz porque o Flamengo ganhou aqui em casa, tal. Muitos alunos vêm aqui em casa. O Flamengo ganhou, estou muito feliz, temos que comemorar. Eu falei: eu quase que eu falei o nome dele, não vou falar não. Ô fulano, me diz o seguinte: o que é esse seu time? Esse Flamengo que você idolatra, enlouquecido. Pô, você é o Flamengo, é o quê? É a camisa? Não é porque já mudou várias vezes. São jogadores? Não é porque já mudou toda hora. O que é? O que é? É um símbolo. Como é que você pode ficar enlouquecidamente torcendo, de brigar com os outros nas arquibancadas, por um símbolo que pode desaparecer a qualquer momento? Isso não tem importância. É por isso que os monges não se ligam à política, eles são apolíticos. Ele, como pessoa, como personalidade, ele pode ter uma tendência de direita, de esquerda, de centro, mas ele não pode e não deve, pelo menos, manifestar, porque ele é um influenciador, de que, olha, eu sou desse lado, eu sou daquele, eu aceito isso, eu aceito aquilo. Não. Ele vê as coisas acontecendo, concorda ou não concorda, mas faz uma prática pessoal para que quando eu mudo a mim mesmo, eu começo a mudar o mundo, porque eu começo a influenciar as pessoas que estão em volta de mim. Mas para as pessoas poderem olhar e falar assim: poxa, esse cara tem uma boa vida, ele vive bem, vive tranquilo, está alegre, é feliz, é satisfeito. Eu queria... Como é que tu faz para ser assim? Olhando a vida como ela é. Então, aos pouquinhos, você vai dando pequenas pérolas, pequenas sementes para aquilo ir continuando. Era isso. E no caso, o senhor estava falando, né? O Abade vai ficar observando, e Sim, aí ele vai um ficar dia pode observando a chegar. pessoa. Vai ficar observando. Vai chegar uma hora, se a pessoa começa a frequentar com regularidade, vai a todos os retiros, começa a praticar direitinho, começa a perceber mudanças nele, vai chegar uma hora que ele vai virar para o cara e vai falar o seguinte: não está na hora de você virar budista? O cara: não, mas eu pensei que fosse. Eu falei: não, você é um simpatizante por enquanto. Para você ser um budista, você tem que receber os preceitos. Na nossa tradição, numa cerimônia muito bonita e muito forte, chamada Ojukai. É quando chama-se penetrando a correnteza. É quando eu saio da margem e entro dentro do rio. Aí você vai receber os preceitos. São 16 preceitos, chamados preceitos do Bodhisattva, em que você fala fazer o bem, não fazer o mal, me esforçar para fazer o bem a todos os seres, não usar a palavra para criar discórdia, e assim vai. São 16 preceitos. Então aí você está olhando. Ainda não é monge, ele apenas agora, ele é um budista engajado, praticante. Ele recebe esse Hakusu, que é esse pequeno manto de Buda. Eu comecei a costurar o meu. E não acabou, tem que voltar para praticar. Lembro, tem que voltar a praticar para poder. Eu me mudei do Rio de Janeiro. Né? Mas lá não tinha. Aí recebe o pequeno manto. Agora eu sou um budista engajado, eu sou um preceitado. Eu vou viver a minha vida fundamentada nesses preceitos de bodhisattvas, que são uma conduta ética e moral. Continua praticando. Normalmente, mas isso aí já passou uns 2, 3 anos. Aí fica mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele começa a sentir uma necessidade. Não todos, muitos param aí e é bastante suficiente. Querem ser praticantes, não querem ser monge. Sim. Mas alguns, por vocação, tem que ser vocacionado mesmo, falam: não, eu queria ser monge. Ele fala: então vamos pensar nisso melhor. E vai empurrando o cara com a barriga, ele vai empurrando. Aí o cara, na próxima reunião, pede uma entrevista formal com o abade, fala: não, mas eu queria receber ordenação, eu queria ser um monge. Não, vamos ver. E vai empurrando. Empurra mais 1 ano, mais 2 anos. Quando vê que o cara está preparado mesmo, está pronto, se for mulher, já está com cabelo curto, já não está usando mais saia, já não está usando mais brincos, cordões, ungüentos, colares, adereços, perfumes. Se ele percebe tudo isso, ela fala: está cortando os apegos, está largando o microfone.
Então já está preparada para uma vida mais austera. Então marca-se a ordenação, é feito um enxoval para ela, a ordenação monástica chamou Shuke Tokudo, rompendo os laços com o mundo secular. Ou seja, a sua prioridade não vai ser mais a sua família, não vai ser mais os seus amigos, você não vai deixar de ir a um treinamento para ir a um aniversário, deixar de ir a um treinamento para ir a um evento de alguém da sua família. Você vai quando você não tiver um evento pré-determinado. Então você vai mergulhar de cabeça dentro dos princípios, preceitos e filosofia budista, e vai ter que estudar bastante também, né? Aí se transforma no monge, mas não são Muito, poucos, são poucos. muito bom, muito bom. Então, o Igor já está sabendo como é que é aí, né, Igor? Tem mais pergunta aqui, o senhor quer Vai, responder? Vai, vai. Tem uma aqui assim. vai. Como vocês lidam com os pensamentos que permanecem na mente e podem levar a pessoa a não tomar as atitudes que precisam ser tomadas? O que o senhor indica? Excelente, excelente pergunta. O que são esses pensamentos obsessivos? É aquela brincadeira que a gente faz que é igual o segredo de Tostines. Está sempre fresquinho porque vende muito, ou vende muito porque está sempre fresquinho. Ou igual o cachorro correndo atrás do rabo. Por que o cachorro corre atrás do rabo? Se morder, vai fazer o quê? O pensamento obsessivo, esse pensamento que fica rodopiando, que a pessoa não consegue dormir, fica com insônia, porque é como se aquilo fosse um moto contínuo que não para. É porque você não está tendo uma vida ética. Se você tiver uma vida mais ética, porque o que vem na sua cabeça é só aquilo que está fora do establishment, fora do equilíbrio. Se você trata mal alguém, aquilo vai voltar na sua cabeça. Se você não foi um cara educado, se você foi um cara moral, se você foi um cara corrupto, a não ser que você seja um psicopata, um sociopata, mas se você for uma pessoa normal, tudo aquilo que foge do certo vai voltar. Então, se você faz uma generosidade, um altruísmo qualquer e fica todo, né, todo se jactanciando porque fiz isso, tá? Olha como eu sou um cara legal, eu ajudei fulano, ajudei ciclano, o que acontece? Isso vai voltar na sua cabeça. E fica isso redemoinho, principalmente aquilo que alguém falou e você não gostou, aquilo que devia ter feito e não fez, principalmente a tal da consciência pesada. Você deveria ter sentado para estudar e ficou jogando videogame, você devia acordar, levantar e fazer o que tem que fazer, mas você fica enrolando mais 10 minutinhos. A regra é clara, o despertador tocou, que na verdade não deveria nem precisar de despertador. Quando a mente está clara, ela acorda sozinha. Despertou, você abre o olho, levanta da cama imediatamente. Não pensa nada, não vê nada, alegre-se, bota o pé no chão, fica feliz, sorria, vai escovar o dente, vai viver. Não fica empurrando, enrolando, mais 10 minutos, mais 5 minutos, isso é preguiça. O Buda dizia que os 3 maiores impedimentos do ser humano é a preguiça, o torpor e a apatia. Não faz a pessoa, faz o cara chegar todo dia atrasado no trabalho, faz o cara não estudar a matéria que tem que estudar na faculdade. Isso é que prejudica a pessoa. Então é fazer o que tem que ser feito com alegria e sabendo que, como tudo tem causas e condições, não existe um caminho a ser percorrido. O caminho é feito a cada passo que você dá. Se você vira o seu corpo e os seus passos para o lado correto vai virar para você. Se você vira os seus pés para o lado incorreto, o que é que você está olhando? Só aquilo que é incorreto. Então eles vão olhar para você. Então a pergunta é, para que lado você está virando os seus pés? Nós estamos num estado da civilização que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se estiver andando na rua, alguém deixar uma carteira cair no chão, você sabe o que tem que fazer. Você não faz e acha que isso vai ficar impune, mas não vai. Isso vai ter um retorno. Tudo que a gente faz através do nosso corpo, da nossa ação, da nossa palavra e do verbo e da nossa mente e do pensamento produz um resultado. A pergunta é, que resultado você quer que produza? Então tem ações corretas com o seu corpo, tem ações corretas com o que você fala e pense corretamente. E aquele pensamento que fica repetindo é porque alguma coisa você fez que lá no fundo você sabia que não deveria ter feito.
Às vezes você fala assim, não, mas a culpa não é minha. A gente sempre acha que a culpa é do outro. É. Mas, na verdade, não tem outro. Porque quando você aponta para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Né? Quando o João fala de Joaquim, eu sei muito mais de João do que de Joaquim. Verdade. Você mergulhe. Quando você vê alguma coisa errada, não ache nada dos outros. Olhe para dentro de você e veja se não é você que está cometendo erro. Você que está caminhando e virando para o lado errado. Tinha realmente necessidade? Não, mas eu fiquei irritado. Por que você ficou irritado? Não, mas eu não sou nada disso que ele falou. Então por que você ficou irritado? Não, mas as pessoas, o que é que tem as pessoas? As pessoas são as pessoas. Não se preocupe com as pessoas. Preocupe-se com você. Faça você o que é certo, seja como aquela flor que abre correta, perfeita e linda no meio do mato sem ter ninguém para ver. Mas seja correta. Ai, nossa, que... Eu não quero mais ir embora daqui. Eu vou ler a última pergunta do doutor André Lima. Ele falou assim, André Lima, grande Sensei, André. Sensei Taigen, peraí. Me sinto feliz de poder ouvir os seus conhecimentos novamente nesse período de pandemia. Novamente, nesse período de pandemia, não podemos nos encontrar ainda. Existe uma relação entre o veganismo e o budismo? Sim e não. Por quê? Vamos retornar na história. O Buda ele era um renunciante, ele era um demandante, ele e seus discípulos eram mendicantes. Eles iam, que eu falei, às 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, iam fazendo uma filazinha, né? Iam de porta em porta, paravam na porta com a cambuca e as pessoas botavam comida. Ele não podia se dar o luxo de dizer, não, sabe o que é? Eu não estou comendo carne, não, Ah, eu tá? não como carne. Não tem como ter um repolhozinho refogado, não tem. Então, o que botar na comida dele, ele come. Tem até uma historinha muito interessante que diz que Sariputta, ele comia, como todos os discípulos, aquilo que desse. Um dia ele foi pedir comida e o cara era leproso, que era comum ainda naquela época, e quando botou a comida, caiu um pedaço do dedo dele. Aí ele sentou do lado onde tinha uma cerquinha e falou assim: se é isso o que me deram para mim comer, é isso que eu mereço. Então eu como. É isso que eu mereço. Porque se eu não merecesse isso, não cairia em mim. Não teriam me dado isso. Então tem aquela outra história que eu só aprendi com o monge Tokuda, que foi um dos meus professores. Diz o seguinte: um professor tem que ver a vida tentando ajudar todos aqueles que estavam em contato com ele. E não pode fazer nada para querer retorno, para querer algum tipo de presente, algum tipo de vantagem, algum Sim. tipo de generosidade. Mas se não tiver, é porque você não é um bom professor. Porque você não mudou a vida da pessoa. Porque se você muda a vida da pessoa, ela vai ficar tão agradecida e dentro da possibilidade e da capacidade dela, ela vai tentar te agradar. Porque ela sabe que você não fez isso por dinheiro, você fez porque você apenas faz. Porque essa é uma das finalidades do monge Zen, é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas saiam desse mundo do samsara, desse mundo de sofrimento, e você olha e fala, nossa, como esse cara sofre, eu tenho que ajudar ele de alguma maneira. Mas às vezes as palavras são inócuas, você fala, mas não atingem, não entram. Então, só convivendo com ele, do lado dele, e faça o que eu estou fazendo, que você vai começar a mudar. E o cara continua a mudar. Tem uma brincadeira que o pessoal fala, é o Rapto, que diz o seguinte: se em 2 anos você fizer tudo que eu mandar, tudo que eu fizer, você vai mudar a sua vida totalmente, da água para o vinho. 2 anos. Tua vida muda total. E a pessoa muda. Muitos mudam. Alguns não, mas a grande maioria se consegue ter essa resiliência de se esforçar e ela modifica. E quando ela modifica, ela fica tão feliz e tão alegre que ela saiu de um lado da margem do sofrimento e foi para o outro lado. A vida familiar melhora, relações de trabalho melhoram, tudo na vida dele fica melhor, que ele fica com vontade de te agradar de alguma maneira. Quer te agradar. Então o monstro dele dizia o seguinte: você não pode fazer nunca pensando em receber alguma coisa em troca, porque se você
passar esse pensamento, por menor que seja, você perdeu todo o mérito. Mas se você não receber, é porque você não é um bom professor. Você não está mudando a vida de ninguém. Você não tem uma importância. E você tem que ser como o machado que perfuma, a árvore que perfuma o machado que o abate. Como você tem que ser, você tem que viver de uma tal maneira que quando você morrer, até o agente funerário fique triste. Porque ele sabe o quanto você foi importante, o quanto você ajudou as pessoas e o quanto você foi um cara ético, com uma moral ilibada, acima de qualquer suspeita, e as pessoas podem olhar para você e não precisam ter medo nem preocupação, porque você sabe que você não vai se corromper, que você não vai roubá-la, que você não vai se corromper, que você não vai tentar ludibriá-la, você não vai tentar enganá-la, que você vai ser sempre um cara ético. Isso você tem que olhar para um monge, você tem que ver isso. Você tem que perceber nele virtudes, como dizia o confucionismo. Um homem de virtudes, um país que não tem pessoas com virtudes, não é um bom país. O país não cresce. Por isso é que a China cresceu, por isso que o Japão cresceu tanto. A China chegou num certo momento que o imperador falou, olha, estamos vendo guerra, e como é que eu vou governar um país desse tamanho? Aí chamou o seguinte, começa a contratar os maiores sábios que tiver no país. Todos, ao preço que eles quiserem. E vamos trazer para cá, eles vão ser meus assessores. Sábios reais. Alguns não aceitaram. Alguns aceitaram e foram para lá. E quando ele tinha que tomar a decisão, ele chamava os sábios e falava, o que é que vocês acham? E o cara não sabe, ele não estava preocupado com dinheiro, com vantagens políticas, nada. Ele tinha o que seria melhor para as pessoas, para o povo. Aliás, tem uma historinha muito interessante, uma historinha. Foram procurar um desses grandes sábios e ele estava pescando na beirinha de um rio. Aí chegou aquela comitiva, né, tal, e falou, olha, o imperador queria te convidar, então tem que eu sábio na corte para trabalhar com não sei aonde, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Ele ficou pescando pro cara e falou assim, eu ouvi falar que na sala do imperador tem um casco de uma tartaruga que está lá há mais de 300 anos, não é verdade? Os caras falaram, aquilo é um símbolo fechado, ninguém pode botar a mão. Assim, você não acha que para a tartaruga teria sido muito mais interessante se ela tivesse continuado a arrastar o seu cascozinho pela floresta até morrer do que estar emoldurando a sala do imperador? Tá bom, para a tartaruga deixa eu arrastar meu cascozinho aqui pela floresta, em vez de ficar emoldurando sala de imperador. Já tem sábio demais lá. Tem muito sábio lá, não precisam de mim. Então, isto é um cara desapegado, largado, que não está preso, não está entranhado pelas percepções. Tudo que acontece, ele fala aonde eu posso levar vantagem, aonde eu posso me dar bem aqui. Não, não é assim. Você tem que fazer a coisa mesmo que você mesmo que não vai dar certo. Você sabe que você vai ter prejuízo, mas é certo a ser feito. O correto é isso. Fazer o correto, mesmo que não tenha ninguém olhando. Mesmo que todo mundo ache que seja errado. Luta certeza e segura a onda. Perfeito. Próxima pergunta. Sensacional. Bom, acho que... Deixa eu ver, tem mais uma aqui do Tavares, do Thiago Tavares. Sensei, até que ponto devemos evitar o conflito? Quando é hora de agir com força? Ou devemos sempre se manter pacíficos independente do conflito? Há uma diferença entre ser passivo e ser pacífico. Tem uma historinha muito interessante. Um monge tibetano foi preso quando a invasão da Índia invadiu o Tibete. Ele ficou 20 anos preso. E era torturado, porque queriam que ele dissesse para onde foi o Dalai Lama, para onde fugiu todo mundo, ele não dizia nada para ninguém, ele não contava. Ele, por 20 anos, os caras torturaram ele, tudo quanto é maneira, e ele lá, caladinho. Aí acabou sendo solto no final, depois de 20 anos e tal. Aí foi entrevistado e perguntaram para ele assim: qual foi o pior momento que você passou nesses 20 anos de clausura, de sofrimento e de tortura? Ele falou: o pior momento da minha vida foi quando o cara estava me torturando e eu fiquei com muita raiva dele. Esse foi o pior momento da minha reclusão. Mas eu caí logo em mim e deixei a raiva ir embora. Não aconteceu mais. E a partir dali eu continuei sendo feliz, mesmo sob tortura.
É o que o Dalai Lama fazia. O Dalai Lama não, o Mahatma Gandhi falava. Você tem que se transformar naquilo que você considera ser o certo. Não é ficar fazendo apologia em alto e bom som sobre aquilo que você acha. Não, transforme-se você primeiro. É a parábola do equilibrista. O Buda vinha andando com seus discípulos e tinha dois caras treinando equilibrismo. Era muito comum isso na Índia, né? Então tinha um cara forte que segurava o mais novinho, e o novinho dava aquelas cambalhotas todas, né? Aí o Buda perguntou, mas como é que vocês fazem para fazer essa coisa e tal? Aí o mais forte falou, não, eu tomo conta dele, eu fico o tempo todo preocupado para ele não se desequilibrar, para ele não cair e tal. E ele fica o tempo todo fazendo conta para ficar o mais leve possível em cima de mim e tal. E a gente faz uma dupla legal. O Buda falou, não, tá errado. Tá errado. Não. Você tem que cuidar de você. Você tem que ficar mais forte, mais estável, mais resistente, mais tranquilo, mais calmo, mais desapegado. Porque quanto melhor você tiver, mais resultado ele vai ter. E você de cima, fique o mais ágil possível, mais acróbata possível, e faça os seus movimentos de forma mais suave, porque quanto mais você fizer, mais você ajuda de baixo. Então, primeiro você faz o teu. No avião, a primeira coisa que quando cai, você bota em você, e depois você bota no outro. Então, primeiro você tem que resolver o seu problema, você tem que resolver a sua, você tem que se autoconhecer, você tem que despertar. E isso só pode ser feito agora, não pode ser feito amanhã, porque amanhã pode não existir. Né? Como diz aquela música, né? Não existe amanhã, né? Na verdade, não há o amanhã, né? Só agora. É um hoje, é um presente contínuo que vai seguindo. Não tem amanhã, não tem amanhã, é agora. Resolve agora o problema. Faça as pazes agora. Resolva agora. Não deixa nada para amanhã. Amanhã pode ser que não exista mais. Ou você vai ficar sem dormir à noite porque você devia ter feito e não fez. Aqui vem me visitar. Ah, os meus estão trancados lá fora, raspando a porta. Cleópatra. Eu vou ter que botar ela para lá porque ela não vai Cleópatra, sossegar. Cleo. Tchauzinho. Tá tchauzinho. Ela é pequenininha. É pequenininha, tem 2 meses, 3 meses. Que bonitinha. Tá estressada porque foi pro veterinário hoje. Tiraram o sangue dela. Coitada. Tadica. Aí, gente, muito obrigado. Deixa a gente com o Coan. Beijo. Vamos primeiro fazer o poemazinho de término. Vamos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. E só um poanzinho para vocês seria o seguinte: um sujeito botou um gansozinho dentro de uma garrafa quando era bem pequenininho, ficou alimentando. E o ganso cresceu e não tinha mais como sair da garrafa, porque estava muito grande para sair pela boca da garrafa. A pergunta é a seguinte: como é que você tira o ganso de dentro da garrafa sem matar o ganso nem quebrar a garrafa? Pensem nisso. Vamos Fiquem bem pensar. e possamos todos ser felizes. Gachô, gratidão. Cachorro. Acho que a gente vai precisar fazer isso toda semana. Depois a gente conversa. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.